Eu nasci a norte de Coimbra, na Pampilhosa, há 74 anos. Sou geógrafa, chamo-me Ana Maria Cristina Pires. Os meus pais eram de lá, embora a minha mãe tivesse nascido em Santarém e uma parte da família dela fosse daquela zona, mas de facto ela viveu sempre lá na Pampilhosa. A Pampilhosa tem a singularidade de ser, na altura em que eu lá vivi, em criança, era simultaneamente muito rural e muito pobre, como eram as aldeias daquela altura, e já muito, não sei se sentido, urbana, porque como tinha o caminho de ferro e tinha grandes fábricas de cerâmica e serrações de madeira, havia um número significativo de pessoas que trabalhavam na indústria, eram operários. Mas eram operários que, sempre que podiam, iam regar milho, sachar batatas, essas coisas assim, não é? Da vida do campo. Mas eu cresci numa terra que tinha a componente rural ainda fortíssima, muito carro de bois, muita vinha, muito azeite, muitas essas coisas todas, mas também tinha uma estação de caminho de ferro e as indústrias que tinham atraído para lá um certo tipo de pessoas que tinha feito com que em 1906 construíssem lá um grande teatro, que a partir de 24 passou a ser cinema. E quem estava à frente desse cinema, na programação e que geria aquilo tudo, era o meu avô. Portanto, eu fui criada com isto tudo, com estas referências, numa família em que toda a gente lia muito. Eu, com 8 anos, tive direito ao meu cartão de sócia da Biblioteca Carlos Gulbenkian, que é lá todas as semanas, eu e as minhas irmãs. E, portanto, todas nós requisitávamos 5 livros. Ao fim de uma semana, 15 livros que nós líamos. Líamos tudo, todas. Éramos completamente viciadas em leitura. E eu acho que isto e o cinema abriu-nos muito, abriu-nos ao mundo. Portanto, e ao mesmo tempo aquela vivência daquela ruralidade também faz com que eu esteja muito confortável no mundo rural. E mesmo pessoas de origem camponesa que hoje em dia as coisas estão muito menos estratificadas e muito menos segmentadas, mas a mentalidade de um rural tem a sua especificidade e eu sei qual é, eu sei o que é que eles estão a pensar. Isso pode ter contribuído para ter escolhido a sua área de formação? A geografia? Sim. Talvez, sim, eu queria um curso que me desse para tudo. Não pensei na vida profissional, tive muita sorte, não fiquei no ensino, fui das primeiras geógrafas ou geógrafos a entrar, a ter uma atividade profissional que não era o ensino. E sendo que eu sentia que estava a fazer geografia. Aliás, mesmo quando eu estou a trabalhar nas artes e ofícios tradicionais, eu sinto que ainda estou, digamos, a cumprir a minha perspectiva de geógrafa, porque a mim o que eu acho interessante, para além dos aspectos específicos de cada arte, das peças em si, a mim o que me sugestiona, a mim o que me cativa e seduz é perceber porquê. Porquê Almalaguês? Porquê é que aqui, em 2004, num inquérito feito pelos escoteiros aqui da terra, que correram as casas todas de Almalaguês, com uma pergunta muito simples: tem tiar? E a seguir, tenho ou não tenho? A seguir, o ano passado usou o tiar? Portanto, para nos dar o quê? Quantos tiares existiam e, sobretudo, os tiares ativos. Certo? Mas essa iniciativa foi dos escoteiros? Partiu dos escoteiros? Não, partiu de mim. Ah, ok. Que arranjei mão de obra barata, para não dizer escrava. Mão de obra voluntária. Exatamente. Daquele estilo, meu filho, quer não queres, vais ser bombeiro voluntário. Pronto, eles voluntariamente. Teve a ideia? Tive a ideia, falei com o presidente da junta e ele disse: doutora, vamos falar com os escoteiros. Eles de certeza que alinham. E alinharam. E o que é que nós descobrimos? Descobrimos que só na freguesia, só no lugar de Almalaguês, é o mais importante de todos, mas a freguesia tem 23 lugares e tem 2 ou 3 também importantes, com centenas de pessoas. Portanto, só em Almalaguês havia 123 tiares ativos. Em 2004? Em 2004. O que isto significa é que havia, no mínimo, 124
possíveis tecedeiras. Ou melhor, havia 124 tecedeiras que de vez em quando faziam. Claro, umas mais profissionais, 10, 15, 20, na altura não se indagou, e outras que tinham o conhecimento, tinham o saber fazer. Ora, e a questão é, ok, mas porquê em Almalaguês há esta brutalidade? Porque isto é um número brutal. É brutal para Portugal e então, se pensarmos na Europa, é quase absurdo, não é? E comparando com a escala, não é? Com a escala da aldeia. Pronto, então, curiosamente, Almalaguês, vocês já fizeram a viagem para aqui, provavelmente fizeram, há 2 acessos, para quem vem de Coimbra, aperceberam-se da natureza montanhosa desta zona, não é? Nada disto é muito imponente, os cimos que nós vemos andarão à volta da cota de entre 180 a 200 metros, portanto nada disto, não há uma grande montanha, mas é muito montanhoso, não há planícies. É uma zona com uma orografia, como nós dizemos, movimentada, está paradinha, mas de facto é tudo muito montanhoso. O que dificultou as questões da acessibilidade, não é? De tal maneira que até há 50 anos atrás não havia um transporte público de Almalaguês para Coimbra, por exemplo, que fica aqui a 12 km. Não havia. E há 50 anos havia aqui, posso-lhe garantir, meia dúzia de pessoas que tinham carro. Depois haveria um largo contingente que tinham motorizada e a maior parte das pessoas andava tudo a pé. As tecedeiras iam vender a Coimbra e aos campos de Coimbra a pé, com as cestas à cabeça cheias das mantas, das passadeiras, das coisas que elas faziam. Ora, curiosamente, esta tecelagem que se faz em Almalaguês, no início do século XX e por todo o século XIX, seguramente que se fazia nas freguesias aqui ao lado, que, entretanto, ganharam uma acessibilidade a Coimbra que Almalaguês não ganhou. Portanto, as pessoas dessas freguesias passaram a ter alternativas de emprego, certo? Passaram a poder ir trabalhar para Coimbra, porque tinham transporte. Almalaguês não tinha transporte. As mulheres daqui, se queriam ganhar qualquer coisa extra, era a partir da tecelagem. E, portanto, elas teciam, pegavam nas suas coisas, iam a pé para Coimbra e para terras em redor, vender e receber as encomendas, porque também era muito frequente. Imagino que elas levavam colchas, nós poderíamos parar uma dessas tecedeiras, elas geralmente iam em grupos, parávamos e dizia, olha, porque é que a senhora tem aqui? E de certeza que apareciam passadeiras e colchas e coisas assim. Quase tudo aquilo era sido feito de encomenda. A regra era essa. E então elas visitavam as suas freguesas a entregar as encomendas, a pessoa sabia quando é que vinha a tecedeira, eu ainda assistia a isso na Pampilhosa, porque elas chegavam a Coimbra e algumas tomavam o comboio para explorar outros locais onde, portanto, chegavam à Pampilhosa, se desciam do comboio, corriam a terra. E a pessoa sabia em que dia ia à tecedeira. Geralmente, imagina, era a primeira terça-feira de cada mês, era sempre assim um dia para as pessoas, para ser mais fácil, não é? Havia poucas pessoas com telefone e o telefone era caro, portanto ninguém telefonava, as coisas ficavam marcadas e tinha que ser assim uma coisa certa e segura e fácil. E eu ainda assisti a ver a tecedeira, ir lá à casa e a entregar qualquer coisa e a receber o trapo. O trapo eram novelos de uma fita em que correspondia a quê? Toda a roupa que já estava absolutamente imprestável, já não se podia remendar mais, já não se podia aproveitar para nenhuma outra finalidade, rasgava-se em contínuo, quer dizer, não se rasgava até ao fim, rasgava-se para fazer uma fita, fazia-se novelos e fazia-se isto a partir de vestidos, de lençóis, de panos da louça que já eram também eles próprios uns trapos cheios de buracos e passajados e coisas assim. A roupa imprestável era toda transformada em trapo
E a tecedeira trazia esse trapo e fazia aquele trabalho mais grosseiro das passadeiras, tapetes, coisas assim. E também era nessa altura que a pessoa, por acaso, estava a pensar um trabalho mais fino, olha, há de me fazer uma colcha assim assado e pronto. E elas iam com a encomenda, passado o tempo que fosse, lá apareciam. E como é que chegou ao tópico de Almaleias? Porque tem investigação anterior a isso? Porque ando há muito tempo nisto e eu também, como lhe mandei no meu currículo, eu durante 13 anos fui diretora de uma revista que se chamava Mãos, Revista de Artes e Ofícios. E, portanto, eu tive que escrever muitas coisas para essa revista, não é? E era sempre sobre artes e ofícios. E também, aliás, isto tudo começou em 90. Em 90, o Instituto de Emprego tinha um projeto que cumpriu de fazer catálogos de artesanato. A ideia deles era trabalhar com o ICEP, com as nossas delegações no estrangeiro, para promover e divulgar. Portanto, esses catálogos eram bilíngues, eram em português e inglês, e a ideia era serem obras bem apresentadas, bonitas, com textos interessantes, que mostrassem às pessoas o que é que aqui havia. Quando a delegação do centro ficou com essa incumbência, pediram apoio à Comissão de Coordenação. E na Comissão de Coordenação disseram, olha, isto é para ti. E eu, durante 2 anos, vivi feliz e contente a fazer todo o trabalho de campo e todo o acompanhamento da produção desse livro, do catálogo. E depois eu queria textos interessantes e não havia ninguém que correspondesse àquilo que eu queria, eu própria fiz textos. E foi a partir daí que eu comecei a escrever sobre estes temas. E até lhe posso dizer que escrevi um texto sobre olaria, outro sobre pintura em cerâmica, outro sobre as artes da beira-água e mais. Eu escrevi o texto da introdução. Olha, já não me lembro. Escrevi muita coisa sobre. E pronto, e a partir daí, por isto ou por aquilo, eu fui sempre seguindo estas áreas, estando muito atenta. Passaram a pedir-me para ser júri, por exemplo, da feira de Vila do Conde, tinham um prémio de artesanato, eu era sempre convidada para o júri. Também o júri do Prémio Nacional de Artesanato também fui algumas vezes. Curiosamente, eu a certa altura sou requisitada e vou mesmo trabalhar para uma estrutura que só se dedicava, que era o Programa da Promoção das Artes e Ofícios Tradicionais. Eu fui trabalhar para lá e é nessa altura também que a Comissão do Norte, um ano ou 2 antes, tinha pedido ao PP Arte, essa estrutura, que eles tinham dinheiro do quadro comunitário de apoio e queriam apoiar este setor, mas estavam cientes dos maus resultados de intervenções anteriores, ou seja, o apoio ao artesanato, os presidentes das câmaras iam lá buscar o dinheiro, o que é que eles faziam? Faziam uma coisa como esta, não é? Recuperavam uma casa, montavam um museu ou uma estrutura deste tipo, ou uma casa de apoio ao artesanato, ou coisa qualquer, punham as vitrines, punham tiares ou punham qualquer coisa. E depois aquilo, ninguém animava aquilo, ninguém... Ficava lá fechado. Ficava fechado, basicamente. E, portanto, eles queriam saber de que maneira podiam intervir, mas que, de facto, servisse para os artesãos e para promover aquelas produções. E, na altura, eu estava no PP Arte, não porque fosse funcionária, como depois fui, mas porque representava o Ministério da Cultura no PP Arte. Aquilo é uma estrutura pluriministerial e, na altura, fui eu escolhida do Ministério da Cultura para estar. E, portanto, eu fui a essa reunião na Comissão do Norte, estava uma pessoa, era o presidente do PP Arte, estava eu, ligada à cultura e sempre muito ligada a esta área,
E quando chegou a conversa, o que é que fazer? Eu disse, olha, sabe o que é que isto precisa? Precisa de estudos. Precisamos de um discurso mais informado, mais consistente, mais interessante. Porque isto dizer que é tudo muito bonito, e porque é tudo muito tradicional, e porque antigamente é que faziam isto, e porque não sei o que é isso é linguagem de folheto turístico. Isso tem a profundidade do magazine do continente. Não vale nada. Quer dizer, promover uma coisa só porque é bonita ou porque é nossa. Bem, a parte identitária joga aqui um papel importante, mas não chega. Nós precisamos de um discurso interessante, aprofundado sobre isto. E diz lá a pessoa que estava connosco da Comissão do Norte, pois, mas o FEDER não paga estudos. Ou melhor, paga em sede de certificação, para os produtos certificados. Assim, então vamos certificar o artesanato. Foi logo a minha resposta. E então, isso depois, tudo isto tem um caminho, não é? Burocrático, legislativo, até que finalmente a legislação abriu a possibilidade da certificação para os produtos artesanais que não sejam claramente subsidiários de condições climáticas ou o que seja, não é? Porque eu posso certificar um queijo ou um vinho porque aquele queijo é feito com o leite daquela ovelha que se alimenta daquela erva que é criada nestes solos com este clima. E o mesmo para o vinho ou para os chouriços ou para essas coisas todas, não é? Repare, se uma teceira de Almalaguês levar o tear para Lisboa e começar a tecer aquilo que sabe, continua a ser tecelagem de Almalaguês. É mais complicado estender este conceito. Mas, digamos que isto não é a regra. E, de facto, aliás, existem muitos casos em que, ao tentar recriar, quando se tenta recriar qualquer coisa, mesmo que seja no local, há sempre qualquer coisa que nós olhamos e pois, mas isto é de agora. Percebe? Por exemplo, o bordado de Castelo Branco deixou de ser feito, não sabemos quando, mas deixou de ser feito. A certa altura resolveram voltar a fazer. Ok, e percebe-se. Não é a mesma coisa. E, portanto, conseguimos estender o conceito da certificação aos produtos artesanais. Nessa altura, entretanto, estava como funcionário no PP Arte e fui eu que comecei a fazer cadernos de especificações. Fiz vários. Sendo que já há uns anos antes, para aí quase 15 anos antes, precisamente, eu tinha feito o catálogo, não é? Começou em 90, estava pronto em 92. É um catálogo com quase 600 páginas, é uma coisa às sérias. E é uma obra que ainda hoje tenho um orgulho enorme nela. Não o fiz sozinha, obviamente, mas ainda hoje tenho prazer, porque realmente aquilo ainda hoje está atual, sabe? Ainda hoje, se nós formos ver, ainda lá tem coisas que servem para a atualidade. O que, passados 30 anos, quase 35 anos, é muito bom, não é? Mas estava eu a dizer, eu fiz o catálogo com alguma pressão de tempo e fiquei com medo que alguma coisa me tivesse escapado. Então, fui falar com o meu presidente e disse, olha, nós fizemos o catálogo, mas sabes, houve várias que nós não tínhamos indicação que lá houvesse alguma coisa interessante e, portanto, não fomos lá. Mas eu acho estranho que não haja lá nada. Gostava de explorar, gostava de perceber o que é que nós não fizemos e que devíamos ter feito. Ele achou graça. Então isso vai demorar quanto tempo? São 3 ou 4 saídas ao campo, não é mais do que isso. E lá vou eu para o campo. E, de facto, fiquei muito contente, não descobri nada assim de muito especial que tivesse falhado. Fiquei mesmo satisfeita, uma coisita ou outra, mas não, sem dimensão, sem escala, para poder figurar no catálogo. Porque, evidentemente, o catálogo tem muita coisa, mas não tem tudo, era impossível, não é? Então, eu começo a magicar e apercebo-me que estas produções têm realmente características identitárias, ou seja, identificam os territórios,
E as pessoas, sendo desses territórios, identificam-se com eles e com elas, com as produções, não é? E há uma afetividade muito grande nessas produções que leva a que as pessoas as queiram comprar. E, portanto, eu comecei a pensar nisso e, sobretudo, preocupada com a falta de qualidade que eu via, sobretudo nos bordados. O bordado, a meu ver, estava... Falta de qualidade dos estudos? Não era dos estudos, era do bordado. Do próprio bordado. Não exatamente da execução, embora também se pudesse melhorar, mas era sobretudo os desenhos. Porque nestas produções o que sofre logo é os desenhos. Começam-se a estereotipar e começam-se a simplificar e são abandonados alguns pontos e aquilo começa a ficar, pela expressão mais simples e torta, porque os desenhos depois começam a não ter rigor, a não ter elegância, não é? Não. Preciso ver que muitas destas bordadeiras até eram analfabetas. Para elas desenhar era complicado. Mesmo com o desenho no vegetal, se aquilo ficava torto, elas não tinham o cuidado de endireitar, não é? Portanto, eu estava com essa preocupação, vou falar com o Presidente e disse, olha, eu gostava de perceber como é que se pode proteger estas produções. Porque depois falei do caso de Tibaldinho, que era o que me estava a preocupar mais na altura, e na altura ainda havia algumas 40 bordadeiras em Tibaldinho. Tibaldinho é ao pé de Viseu, pertence ao concelho de Mangualde, mas também ao pé de Viseu. E fui falar com ele e disse, olha, eu estou preocupada com isto, mas sabes, na Madeira eles certificam o bordado. E eu lembrei-me de ir à Madeira, se vocês achassem bem, para perceber todo o processo e para eventualmente trazer para aqui. Lá vou eu para a Madeira, porque era fácil, porque ir à Madeira eram ajudas de custo nacionais, portanto não ficava muito caro. O mais caro era a viagem de avião, mas aquilo, pronto, também não era assim nenhuma fortuna. Lá vou eu para a Madeira estudar o processo, porque falavam que aquilo era com chapas. E eu imaginava, chapas? Imaginava uma coisa de metal perfurada, assim, mas como é com chapas? Lá vou para a Madeira estudar o processo, sou muito bem recebida no Instituto Bordado da Madeira e dou-me com uma realidade quase absurda. Eles facultam-me a estatística toda que têm, e eu faço umas contas, sempre gostei de fazer esse tipo de contas, e apercebo-me de que havia 19 mil bordadeiras inscritas na Segurança Social. É claro que as 19 mil havia um contingente, um mínimo de 75% daquelas 19 mil bordadeiras bordavam o mínimo para terem acesso aos benefícios da Segurança Social. E depois daquilo tudo havia realmente... não sei, na altura fiz as contas, já não me recordo, mas haveria à volta talvez 1.500, 2.000 bordadeiras que trabalhavam a tempo inteiro, 8 horas por dia. Mas pronto, ainda havia 19 mil. Eu agora há 13, há 4 anos fui à Madeira e é claro, estes números desapareceram, pulverizaram-se e temos... O bordado da Madeira, na altura ainda haveria talvez umas 30 fábricas, como eles dizem, empresas que punham as pessoas a bordar, e neste momento há aí 3 ou 4. E verdadeiramente eu penso que só há uma que está ainda como era antigamente, no sentido de ter bordadeiras a bordar, a fazer desenhos novos, enfim, todo esse ciclo. Porque aquilo, de facto, as outras vão vendendo o que têm em estoque, vão comprando estoque de casas que fecham e, portanto, não estão a bordar, não é? Ao malaguês tem realmente esta curiosidade de, por um lado, não tinha transportes para Coimbra,
não tinha acesso ao mercado de trabalho de Coimbra. Por outro lado, ainda era uma distância que era fazível a pé. E elas faziam. É verdade que também havia um senhor, um mítico senhor Carvalho, depois andou nos jornais por muitas razões. O senhor Carvalho também fazia o seguinte, distribuía fio e punha-as a tecer carpetes, passadeiras, colchas, não sei o quê, que ele depois comercializava. Portanto, era, como é que isto se chama? Putting out, outputting system, qualquer coisa assim. Este senhor Carvalho fez muito dinheiro, a certa altura fez uma fábrica primeiro era de selagem, mas ele mudou para alcatifas. Ele, em Miranda do Corvo, que é aqui, relativamente perto. E depois deixou, já não me recordo, deixou um jipe a cada um dos empregados. Não se lembra dessa história? Não conhecia. Pronto. Deixou um jipe a cada um dos empregados. Sim. Pagava-lhes mal, mas à hora da morte resolveu. Depois os herdeiros não acharam graça nenhuma, porque aquilo eram, não sei, 300, 400 pessoas a receberem o jipe. Dava para ter pago salários. Pronto, histórias. Histórias. E é assim, o meu interesse aqui. Agora, eu na altura, já não me perguntem porquê, resolveu-se fazer um manual técnico da tecelagem da Malaguês, fazer uma recolha dos padrões. Okay. E quem fez essa recolha, a parte dos padrões, eu ainda fiz 2 ou 3, mas quem fez quase 100, ou 100 mesmo, foi uma rapariga que deve ser das pessoas que conhece melhor a tecelagem no nosso país. Ela fez a Antónia Arroio, mas sempre esteve disponível para ensinar tecelagem por esse país fora. Portanto, ela ensinou tecelagem em todo o lado. No Minho, nos Trás-os-Montes, nas Beiras, naqueles sítios mais recônditos e tal. E ela fez a recolha dos motivos. E depois era preciso uma introdução e a Ana Pires fez a introdução. Portanto, sobre o que é que nós sabemos desta tecelagem. Curiosamente, eu, por outras razões, tive acesso a um artigo muito interessante sobre os inventários dos órfãos no século XVIII. Não é todo o século XVIII, infelizmente. Nos finais do século XVIII e os primeiros anos do século XIX, no distrito ou no concelho. Aquilo é em Castelo Branco. Pronto. E nos inventários dos órfãos vêm aos órfãos, não é? E tem que se dizer de que é que eles são herdeiros. E, portanto, esses inventários são maravilhosos, dão-nos tudo, porque nos dão também o que está dentro de casa, não é? As cadeiras, a mesa, as camas, as cobertas e tal. E, no caso, dão-nos as colchas. Ora bem, no meio dessas colchas há, eles não dizem colchas de Almalaguês, dizem colchas bordadas de Coimbra, ou tecidas, ou qualquer coisa assim. Agora não tenho, se eu for ali ao computador, tenho o documento e posso lhe dizer a expressão certa. Mas, portanto, no século XVIII, a produção de tecelagem aqui ia para Castelo Branco. Chegava a Castelo Branco. Foi assim aquilo mais interessante que eu consegui. Ora bem, aqui há uns tempos, o Instituto de Emprego, todos os anos, faz uma grande feira de artesanato, na FIL. E depois fazem uma espécie de um catálogo. Ao princípio, e desde há muito tempo, eles definiam um tema. O tema deste ano é isto. Portanto, o catálogo, e havia uma exposição à parte só das produções oficinais relacionadas com esse tema. Pronto. E eu passei, como há pouca gente a escrever sobre estas coisas, eu era muito, como é que eu ia dizer, solicitada. Eles sabiam que se me pedissem um texto sobre arte pastoril, eu fazia. Ia investigar, ia consultar a bibliografia, ia conversar com 2 ou 3 pessoas e lá fazia eu. Aliás, o texto sobre a arte pastoril
do tal catálogo, acho que também é meu. Agora, não juro, mas acho que sim, que é meu. E, portanto, eu, todos os anos, quase todos os anos, alguém me pedia: olha, este ano o tema é isto, o que é que posso fazer? E eu dizia: faço isto, faço aquilo, faço aquilo outro. Pronto. Então, a certa altura pedem para eu fazer sobre tecelagem. Exato. Aliás, não era sobre tecelagem, era... O tema daquele ano era os mestres, os grandes. Foi o catálogo do ano 2000. Os grandes... Aquelas pessoas incontornáveis, as grandes tecedeiras, os grandes oleiros, os grandes não sei quê, tal. Pronto. E a mim calhou-me o tema... Eu fiz sobre 2 tecedeiras e uma bordadeira. Eu fiz 4 textos nesse ano, já não me lembro. Pronto, eu sei que fiz um texto sobre... Eles queriam que eu fizesse um texto sobre uma senhora açoriana. O que é que eu faço? Vou aos Açores. É fácil. Eu nestas coisas, graças a Deus que o meu marido nunca me travou, não é? Porque isto foi tudo do meu bolso, não é? Eu vou aos Açores com o meu dinheiro, não é? Por acaso tive sorte, porque na ilha onde eu queria ir, que era onde vivia a tal tecedeira, eu tinha uma grande amiga, estava lá a viver e, portanto, não só tinha alojamento, como tinha o carro dela. Mas pronto, mas paguei a viagem para Lisboa e para os Açores, não é? E lá vou eu para os Açores falar com uma mulher fantástica. Aquilo é que era uma mulher, 92 anos, ouça, direita, lúcida, espertíssima, percebia-se que era uma mulher daquelas, às sérias. E eu começo a falar com ela, porque ela tinha sido a mestra de todas aquelas tecedeiras que fazem, nos Açores fazem tecelagem como esta, de puxados, e fazem a tecelagem que exige aqueles 3 pedais, porque os puxados é só preciso 2 pedais. Elas, aliás, até têm tiares com 4 pedais, ou seja, fazem sarjas. A tecelagem, se o tecido é assim, 1 por 1, chama-se tafetá, e verdadeiramente só precisa de 2 pedais. Mas eu, para fazer tecido como está ali, que já tem um certo tipo de padrão, que resulta da passagem da laçadeira pelos fios da teia de uma maneira alternada, não é? Aquilo nos Açores chama-se repasso. Ora bem, em todos os Açores fazem repasso. E só fazem esta tecelagem assim, puxados, fazem em São Miguel e fazem em São Jorge. E em São Jorge, aquilo, quem tinha ensinado a toda a gente era esta senhora, Rosa São José de Sousa. Uma mulher magnífica. E então, ela contou uma história que um dia era pequenita, assim, 12, 13 anos, vai com uma amiga a casa da madrinha dela, que era uma terra ao pé daquela, ela vivia na Fajã dos Vimes. Já foi a São Jorge? Ainda não. É uma ilha, elas são todas bonitas, não é? Mas São Jorge é absolutamente espetacular. É como se fosse um porta-aviões, é uma ilha altíssima, muito alta. E depois, aquilo, há deslizamentos ao longo daquelas encostas que formam aquilo que se chamam as fajãs, que são tipicamente umas pequenas, não direi planícies, mas são zonas mais planas, no sopé da encosta, com uma forma mais ou menos semicircular. Isto é do compêndio, ali não são exatamente semicirculares, mas andam lá perto. Então, a Fajã dos Vimes resulta de uma situação dessas, é um sítio lindíssimo, mas não foi na Fajã, que é a Rosa São José de Sousa e a amiga dela foram à casa da tia Barborinha. Eu acho uma maravilha, Barborinha. Chamava-se Bárbara, não é? Era a Barborinha. Então, a tia Barborinha, ela chegou lá e ficou extasiada, porque viu uma peça ao tear, de puxados. E eu percebo que ela ficou extasiada porque eu ainda hoje me extasio com esta peça. Porque é chamada Colcha das Palmas. É uma colcha, tem uma vibração brutal. Porque é toda aquele cor-de-rosa parolo muito forte, amarelo e verde e algum branco.
eu não sei se tem mais cores, acho que tantas tem, mas pelo menos estas 3 têm, que são, aquele verde, o amarelo e aquele cor-de-rosa são, é como se a pessoa visse fogo de artifício. Aquilo é absolutamente espantoso. Eu, por acaso, tenho aqui no telemóvel, porque no outro dia fui a uma exposição e estava uma na parede e mas havia uma coisa em frente e eu não podia fotografar porque ficava uma asa de uma cesta em frente à colcha. Mas a senhora disse, esteja descansada que eu, quando estiver a desmanchar a exposição, eu tiro-lhe a fotografia e mando-lhe. E tenho-a no telemóvel, já lhe a vou mostrar. A colcha, além das cores todas, tem um conjunto de padrões magníficos, todos diferentes. Uma série de faixas, não é? Tem um centro, que é uma estrela de 8 pontas, e depois tem uma sucessão de padrões mais ou menos vegetalistas, mais ou menos vasinhos de plantas, mais ou menos folhas. Absolutamente extraordinário. O que é curioso e mostra como Almalaguês é um centro de tecelagem muito antigo e a Fajã é muito recente, porque aquilo foi nos anos 40, final dos anos 30, que aquilo arrancou nesta vertente da tecelagem de borboto, de puxados, bordado, ponto alto, tem muitos nomes esta técnica. O que é curioso é que eles têm aquela gramática decorativa que só usam naquela coxa, que é sempre igual, fazem-na sempre da mesma maneira. Não tiram aquelas barras para outras peças. Aqui, em Almalaguês, é a maior loucura. Eles têm panos de amostras e a pessoa diz, olha, eu no centro queria isto, mas depois à volta quero esta barra. Mas olha, esta barra aqui tem esta cercadura, eu não quero esta, quero aquela. Portanto, estão sempre a manipular. Não há 2 colchas iguais em Almalaguês. Elas fazem-nas sempre diferentes. Lá não. E ao lado daquela coisa, daquele mostruário espantoso, fazem-se umas coisas muito pouco interessantes. Muito pouco interessantes. Eu sempre achei isto estranho. No entanto, não perdi tempo a pensar no assunto. Um dia, estamos a falar há coisa de quê? Sei lá. 8 anos. Sim, talvez há 8 anos. Ou menos. Recebo um mail da diretora do Museu de Angra do Heroísmo. Ana, não nos conhecemos pessoalmente, mas nós tínhamos trabalhado juntas para uma mesma obra, portanto, enfim, éramos colegas já. Não nos conhecemos pessoalmente, mas, olha, há uma senhora inglesa, ela está muito interessada na tecelagem de São Jorge e a única pessoa que eu estou a ver que pode eventualmente saber alguma coisa é a Ana, posso lhe dar os seus contactos? À vontade. Pronto, entra a senhora inglesa em contacto comigo. Esta senhora é uma senhora espetacular, agora somos amigas, já estive em casa dela e ela agora brevemente há de vir à minha casa. Então ela andava há 15 anos a viver num barco, a dar a volta ao mundo, ela e o marido. E nessa altura já tinham decidido que iam parar com essa vida, iam, digamos, ter casa, porque eles tinham deixado de ter casa. A casa deles era o barco. Aliás, a primeira vez que eu estive com ela estava a viver no barco, ainda não tinha casa, mas já estava a pensar. E ela disse, olha, sabe, nós visitámos não sei quantos países, 60 e não sei quantos países, em todas as latitudes, em todo o lado, e agora na hora de pensar onde é que queríamos viver, nós sabíamos que tinha de ser em Portugal. Ainda pensámos em Viana do Castelo, mas Viana do Castelo chove lá muito e tal, e é mais frio e norte, e nós também gostamos muito dos Açores, vamos ficar nos Açores. E assim aconteceu. E, portanto, ela agora vive precisamente em São Jorge. Primeiro ainda viveu na Terceira, que foi onde eu a visitei, mas agora já vive mesmo em São Jorge. E ela própria é artesã têxtil, faz quilting, patchwork, não é? Mas ela faz assim uns quadros muito interessantes. Ela tem uma obra magnífica
e até publicou um livro com essas obras dela que me ofereceu. Mas então, ela, na altura, muito cerimoniosamente, o que é que acha da tecelagem de São Jorge? E eu, toda fresca, nada de especial, olha, faz-se isto. É uma coisa, olha, faz-se em Portugal, por todo lado, olha, há uma terra ao pé da cidade onde eu vivo, está mais de 100 tecedeiras que fazem isso. Assim. Então olha, sim, eu percebo, mas olha, eu vou-lhe mandar um artigo, depois diga-me o que é que acha. Não, está bem. Mandou-me um artigo, é um ficheiro eletrónico, não é? De uma revista muito boa, uma revista americana, que é Textile Review, qualquer coisa assim, agora não me lembro o nome da revista. Começo a ler o artigo, calma e serenamente, traz, e de repente dei um grito, mas um grito assim às sérias, porque eu não podia ter ficado mais espantada do que fiquei. O meu marido estava no andar de cima, veio aflito, o que é que se passa, o que é que se passa? E eu depois expliquei-lhe, como vou explicar. Então, assim, um quadradinho pequenino, estava uma reprodução de uma colcha. A colcha das Palmas de São Jorge. Só que era de 1852 e era da costa leste dos Estados Unidos. E o artigo era todo sobre a influência de Bolton, e Bolton é uma cidade noroeste de Manchester, que é a grande cidade têxtil, e Bolton, aguentou toda a Revolução Industrial, manteve-se com os seus teares manuais. Incrível. Eu quero ir a Bolton. É de ir. Agora, quando acabar o livro dos bordados, por acaso, uma amiga minha até vive lá, relativamente perto, e eu vou lá. Bom, mas então Bolton tinha uma produção brutal. Eles, como digo, no auge da Revolução Industrial, com tudo a mecanizar-se em todo o lado, eles mantiveram-se concorrenciais, obviamente, com os seus teares manuais, onde faziam colchas, que vendiam para todo o lado. Aliás, essa senhora inglesa até me mandou estatísticas de 2 anos em que se vê que em 1816 e 17, 300 e tal colchas foram vendidas para Portugal e ilhas. Então aquela colcha tinha... Portanto, e o artigo era sobre a influência de Bolton na costa leste dos Estados Unidos. E agora eu digo, e dos Estados Unidos veio para os Açores. É claro, a primeira vez que eu disse isto nos Açores, elas chegaram assim a olhar para mim. Pode ter sido ao contrário. Pode ter sido a nossa colcha que foi para lá e elas que vieram assim, olha, desculpe, não. Porque, e depois expliquei, o vosso centro vê-se que é recente, vocês não têm nomes para os motivos. Colcha do feitio novo, colcha, é tudo assim, os nomes assim. Vocês não têm nomes para os motivos. E nem sequer sabem usar este vocabulário, esta gramática, sem ser naquela disposição daquela colcha. Ao passo que este centro, depois mostrei-lhes, está a ver. Bom, depois lá os convenci. E depois, de repente, lembrei-me, eu tinha participado, tinha havido uma exposição de tecelagem antiga dos Açores em 2001, não, 2000, no ano 2000. Eles fizeram uma grande exposição, coisa magnífica, numa igreja desativada, mas grande, assim, uma igreja barroca grande, mas desativada, e então fizeram uma exposição de colchas. Agora, as igrejas nos Açores são sempre muito escuras, não é? Eles fazem aquilo muito com basalto e pedra, aquilo é tudo muito escuro. E, portanto, aquilo tudo, aquelas cores e o branco, aquilo brilhava tudo lá na igreja. E mais uma vez pedem-me um texto para a tecelagem dos Açores. E eu lá fiz o texto. E então resolvi ver o catálogo. Já com esta ideia, Bolton influenciou São Jorge. E vou ver o catálogo e de repente começo a ver, há 3 ou 4 exemplares, e sim, pois é, isto é a mesma gramática decorativa. E depois dá-me assim uma pancada, entro em contacto
com o museu onde está a tal colcha, que é igual à das Palmas, e a senhora manda-me mais outro artigo, muito simpática, e eu começo a pesquisar, graças a Deus, hoje em dia está tudo online, os acervos dos museus, e eu começo a pesquisar o acervo dos museus todos da costa leste dos Estados Unidos, desde o Met, não é? Metropolitan, em Nova York, até aqueles museus, Williamsburg e outros que há por lá, em cidadezinhas, não é? Mas que têm boas coleções. E eu começo à procura da coisa. E começa-me a dar uma coisa, que é, querem lá ver. É que o que eu vejo é igual ao malaguês. Pois. E ao malaguês não só tem esta força toda, como, de facto, eu quando ao princípio disse à inglesa, isso, selagem, faz-te por todo lado. Pois faz, mas fazem coisas muito mais simples, muito mais singelas. Não têm a riqueza decorativa dos motivos do malaguês. E, portanto, agora a minha questão é, eu penso que também Almalaguês e toda esta zona à volta de Coimbra, esta zona montanhosa, terá tido um grande sucesso como centro de tecelagem também pela complexidade e pela beleza das suas peças. Porque nos outros sítios faziam-se colchas, só que eram coisas simples. E estas tinham vista. Agora como é que a influência de Bolton chegou aqui? Eu tenho assim, há várias hipóteses. Por um lado, as estatísticas 16 e 17 do século XIX dizem-nos que havia um comércio com alguma intensidade com Portugal. Portanto, uma tecedeira, basta ter uma coisa ao lado e copia. É muito fácil. É muito fácil. Copiar um desenho ou tiar. Um desenho bordado, não. A pessoa tem de saber desenho. Tem que ter um papel ou um esquema qualquer de transpor um desenho para o tecido. Agora, a tecelagem é contar. Pode ter sido isso. Mas essas peças chegaram cá. Podem ter sido assim importadas. Pronto, as pessoas compravam. Existia esse comércio, portanto, Coimbra era um grande centro e, sobretudo, recebia gente de todo o lado. Não é? Os estudantes de Coimbra vinham de Porto, vinham de Lisboa, vinham de todo o lado. Traziam os seus pais para as casas que alugavam cá. Portanto, pode ter sido assim. E também pode ter sido, ninguém fala nisso, mas nós tivemos as invasões francesas e a ocupação inglesa. Tão simples como isso. Portanto, nós durante quase 20 anos tivemos cá os ingleses. Eram eles que punham e despunham, a corte estava fora e, portanto, era... Aliás, era cá e nas ilhas. Eu ainda a última vez que fui aos Açores soube uma história engraçadíssima. A certa altura há uma pequena erupção vulcânica na ponta ocidental de São Miguel. E foi como nos Capelinhos, formou-se ali uma pequena ilhota. E a erupção acabou, aquilo acalmou, deixou de haver, pronto, coisas a saltar e pedras e cinzas e tal, aquilo acalmou. E o cônsul da Inglaterra, que vivia em Ponta Delgada, mete-se num barquito, chega lá, põe uma bandeira inglesa e nacionaliza a ilha para a Inglaterra. Mas depois o mar deu cabo dela, lá se foi a possessão inglesa. Mas isto para dizer que eles punham e despunham. Ora, portanto, a presença de um contingente significativo de ingleses também pode ter trazido exemplares que aqui houve alguém esperto que viu que eram bonitos e que os copiou. Mas então tudo leva a crer que foi o sentido foi da América para cá? Não, eu acho que foi da América para os Açores, pelo menos para São Jorge foi. E para cá pode ter sido diretamente Bolton. Porque a verdade é que não se distingue Bolton dos Estados Unidos. Sim. Eles pegam nos motivos, manipulam-nos e tal, mas a coisa anda muito... Sim, era difícil ser de Almalaguês para lá, não é? Ai, não, nem muito pensar. Difícil, muito não, difícil. Não, é impensável.
não tem. Mas é verdade, pergunto porque o doutor é especialista nisso, não é? Eu sou a melhor especialista, a maior, porque sou a única. Sim. É muito fácil, também sou a pior, não é? Também sou a pior. Não, mas é a maior especialista e nós temos falado com pessoas que aprenderam a tecer com as avós, com as mães e dizem, não, a tecelagem aqui perde-se no tempo, ninguém sabe de onde vem. Isso é verdade, é verdade. Agora, a partir de que momento é que começaram a fazer estes motivos, isso é que ninguém lhe sabe dizer, eu também não sei. Agora, que eu acho... a gramática é igual... Percebo. Mas deve ter sido assim... Ouça, eu ando, de vez em quando, lembro-me, ponho no Google Bolton Bedspread ou Bolton qualquer coisa e aparece. Anotei até num site de leilões. Mas é absolutamente espantoso. Eu trouxe o computador para mostrar as fotografias que eu fui buscar ao Met e a outros museus para mostrar esta... Posso dar um olho depois por curiosidade? Porque... Mas é uma coisa fascinante, não é? E é fascinante como as pessoas se ligaram a isso do ponto de vista identitário, não é? Que a tecelagem de almalaguesa é o que define esta terra, ou pelo menos é essa a percepção que nós temos. Sim, as tecedeiras. E bem. Agora, quer dizer, eu não quero desmerecer a tecelagem de almalaguês. Não, de todo. Agora, que eu acho graça a esta ligação, acho muita graça. E os museus dos Estados Unidos estão cheios de peças que aparentemente podiam ter sido feitas aqui. Não, eles foram beber à mesma fonte, que é Bolton. E como é que foi quando fez esse estudo depois com os escoteiros? Fez um levantamento com os escoteiros porque decidiu... E depois não se fez mais nada, porque a ideia na altura, olha, já nem sei o que era, a ideia na altura era fazer um curso, pois, eu há bocado não disse o nome da senhora que fez a parte do levantamento dos motivos, a tal tecedeira fantástica, aliás, ela é artista plástica, ela depois faz tapeçaria, faz coisa, já fez exposições em muito lado. Eu a primeira vez que a vi foi no Museu Nacional de Trás e uma das últimas vezes foi em Minde, que ela tinha feito lá uma grande exposição, muito interessante. Portanto, ela é uma pessoa que faz uma tecelagem erudita, mas está também muito próximo das tecedeiras, ela é uma pessoa amorosa. Chama-se Guida Fonseca. Sim. E nós quisemos fazer aqui um curso com ela, para ver também se arranjávamos aqui outras perspectivas e outro futuro, não é? E pusemos, ela chama-se mesmo Guida. Acontece que a grande tecedeira, uma das grandes tecedeiras aqui da terra, era a Inês Fonseca, que tem uma filha, Margarida, que toda a gente conhece por Guida. Portanto, as pessoas pensaram que Guida Fonseca era a filha da Inês e ninguém se inscreveu no curso. Porque já conheciam. E, portanto, na altura aquilo esmoreceu e depois, olha, já nem sei, depois provavelmente mudou o presidente da junta, não faço ideia, já não me lembro. Sinceramente não me lembro. Mas como é que teve essa ideia de fazer o levantamento? Andava intrigada com... Ouça, porque eu penso que naquilo que eu falo percebe-se que eu gosto de pensar sobre as coisas. Sim. E gosto de pensar porquê e porquê com esta expressão e que expressão, também é preciso ter números. E pronto, e dessa vez nós ficamos com a ideia que haveria um mínimo de 150 pessoas na freguesia que com alguma regularidade teciam, que ainda teciam. É claro, hoje, passados 25 anos, ou 20 anos, pois, o mesmo inquérito já iria para aí, um quarto talvez, ou menos, não sei. As pessoas começam a falecer, não há passagem de testemunho, não? As pessoas, por isso, simplesmente abandonam. Ainda há muita gente que sabe, não é? Há muita gente que sabe. Sei lá, havia uma rapariga aí, a filha da... Como é que se chamava a mãe dela? Era a Júlia, acho eu. Uma gente maravilhosa. Maravilhosa. E ela tecia ao pé da mãe. E a certa altura arranjou um emprego num lar... ou no hospital, não sei, assim um emprego no terciário. E, evidentemente, é muito melhor, ordenado certo. Lá está, eu não tenho nada àquele discurso. O tear. Não, o tear é um instrumento. Eu não quero que o oleiro tenha reumatismo
E, portanto, acho muito bem que ele molhe as mãos numa coisa com água quente e acho muito bem que ele tenha um motor para a roda. As mãos dele é que é o importante, não é? E não me incomoda nada que a pasta seja, que ele compre a pasta já feita. Não seja ele e a mulher e os filhos com os pés a fazer a pasta. Coisa horrível, não é? Portanto, o tiar, este tiar é uma porcaria. Elas estão sentadas, não se apoiam completamente, estão só encostadas. E é preciso muita força. Mas aqui não se automatizaram as técnicas, não é? Elas continuam, as tecedeiras continuam a tecer nestes tiares. E provavelmente só é capaz de fazerem um burburinho se eu disser, olhem, há tiares muito melhores do que estes, vamos usar outros tiares. Mas por uma questão também identitária, essa preservação do tiar. Nossa, mas é uma identidade falsamente percepcionada. Estou a perguntar se será por isso, provavelmente será. Elas acham que tem de ser, elas acham que, provavelmente acharão isso, mas não tem razão de ser. Como digo, há avanços que foram feitos noutras artes, porque estamos a falar de quê? O que é que estamos a falar? As peças é de tiar manual, ok. Então quer dizer que é uma pessoa que comanda um tiar. O tiar é um instrumento. Se puder ser melhorado, tanto melhor. Porque de facto elas têm umas vidas desgraçadas. Depois ficam cheias de varizes. Depois, pronto, têm problemas de coluna, coração. Isto é exaustivo. E estava mais que na hora de melhorar o tiar. Porque os há no mercado, é só ir buscá-los. Mas conhecendo a realidade do país, isto é também um traço distintivo aqui da Almalaguês? A manutenção da técnica nestes tiares? Provavelmente aqui Almalaguês é muito imobilista. Em todo o lado se foi para a certificação. Aqui, que já o trabalho está feito praticamente, ainda não se fala de certificação. De vez em quando alguém se lembra, não avança nada. Não avança nada, não me pergunto porquê. E, portanto, eu penso que nunca ninguém aqui questiona o tiar. Que noutros sítios já se está a fazer ótima tecelagem tradicional, com tiares, como deve ser, em que elas estão confortáveis. Por que não? Por que não? Porquê é que eu hei de cortar carne com uma faca romba se tenho ali uma maquineta que possa afiar a faca? É a mesma coisa. Há fundamentalismos que... Ouça, já estou com uma outra, eu sou do tempo em que um oleiro que tivesse um motorzito na roda não era artesanal. Eu só dizia, pois vocês querem que o homem tenha dores e esteja ali todo torto e com uma perna toda desenvolvida e a outra toda atrofiada. Isso é que é bom. O que é que nós estamos a falar de trabalho artesanal? É do produto, é das mãos das pessoas, é dos seus conhecimentos. O resto é tudo instrumentos. Vamos melhorá-los. Eu não tenho a mínima pachorra, a mínima paciência para um discurso em que, a partir de uma putativa identidade, se exige que as pessoas continuem a sofrer. Porque é disso que estamos a falar, a sofrer. E na altura em que fez esse levantamento em 2004, ainda havia algumas pessoas que se dedicavam a profissão a tempo inteiro. Ainda há. E gente com muita categoria. Na altura chegou a falar com algumas das tecedeiras mais antigas? Todas. Falei. Eu nunca tive problemas. É aquele lado em que eu estou muito à vontade com o mundo rural. Eu nunca tive problemas em estar com as tecedeiras. E até lhe digo mais. Às vezes os meus colegas ficavam ligeiramente apavorados comigo, porque eu não tinha problemas nenhuns em dizer, olha, vai-me desculpar, mas eu acho que o senhor era capaz de fazer muito melhor que isto. Olha aqui, tudo torto, acho isto bem. Ouça, não podemos contemporizar com a falta de qualidade, seja ela qual for. E, portanto, há uma maneira ofensiva de dizer as coisas e há uma maneira delicada, mas coisas têm de ser ditas. E, olha, nunca tive ninguém zangado comigo.
Nunca. E também tive surpresas do género. Uma vez eu vi um stand, foi na Feira de Vila do Conde, e era uma senhora que fazia, trabalhava muito bem aquele tipo de artes conventuais, escama de peixe, casca de cebola, casca de alho, coisas assim, e fazia coisas fantásticas. Não é a minha estética, não são coisas que eu aprecio, mas reconhecia, enfim, a qualidade do trabalho dela. E, portanto, um dia vou visitar, porque eu fazia parte do júri do prémio e tinha que ir a todos os sítios onde havia peças concorrentes a esse prémio. E, portanto, lá vou eu e vejo a peça e tal, e até lhe disse, olha, foi pena não ter cá passado antes da senhora ter posto a passar concurso, não era essa que eu punha para o prémio. Ah, então qual é que punha? Olha, punha aquela. Ah, porquê? Olha, está a ver, olha assim, essa. Já não me lembro qual era a peça. Mas eu fiquei fascinada com a... era muito interessante, era uma peça muito interessante. E ela ficou-se a olhar para mim, pois, está bem, então, pronto, passou. No ano a seguir, lá vou eu outra vez, sempre, havia sempre os mesmos que punham as peças a concurso. E ela chega ao pé de mim, olha, eu sabia que a senhora vinha, isto é para si, era uma coisa embrulhada. Ai, não quero nada, nem pense, eu não aceito nada de nenhum artesão, nada, nem pense, não me ofenda. Ai, mas eu tinha tanto gosto. Não há cá gostos, desculpe. Sabe porquê? Eu respeito o seu trabalho custa dinheiro e eu, se quiser, compro. A senhora, não, e eu quero estar à vontade e olhar nos olhos com toda a gente, não quero nada. Ai, e tal, não sei o quê. Mas sabe, eu tinha tanto gosto. Lembra-se do ano passado, aquela peça? Lembro. Olha, aquilo tinha-me dado trabalho, eu tinha-me enganado e, olha, estava tão irritada. Pronto, eu tinha pensado, nunca mais faço isto. Mas a senhora gostou tanto que eu voltei a fazer. Olha, tenho feito este ano à conta dessa peça, tenho vendido tanto, nem imagino. Ela replicou a peça então? E estava felicíssima, por isso é que ela me queria dar a prenda. E eu recusei. Ela era aqui de Coimbra ou dos arredores, era aqui próximo. Um dia eu vou a sair do meu serviço e o segurança, doutora, chega aqui. Uma senhora deixou isto para si. Ela não me chamou, deixou no segurança entregue à doutora Ana Pina. Não sei como. Pronto, eu aí aceitei. Não tinha como devolver? Não, eu tinha, era levar na próxima feira de Vila de Conde, mas aí já era um bocadinho assintosa, havia tanto interesse dela e tanto gosto, pronto, está bem, ok, mas sabe, ainda voltando atrás, ainda sou do tempo, ainda vi funcionários, não do meu serviço, funcionários a irem, me acompanhavam nas visitas aos artesãos e tal, o senhor tem aqui umas couves muito jeitosas. Isto dava um caldo verde. A doutora quer? Bem, iam cortar couves e alfaces e não sei o quê. Vinham com ceiras de coisas. Aquilo dava-me cá uma volta. E eu jurei para mim, nunca ninguém me há de dar nada. Era assim. Lhe garanto. Havia uma condescendência em relação aos artesãos. Eram muito giros. Os artesãos estavam lá para as bestas. Eram todos muito giros. Que coisa horrível. Completamente. Eu sempre me esforcei, não. É como tem de ser. Tratar as pessoas como pessoas. E alguns conheci gente admirável. Porque eu tenho histórias entre oleiros, tecedeiras e bordadeiras. Porque eu já fiz artigos sobre a olaria da região por 3 vezes, portanto, aquilo vou vendo o que fecha, o que abre, acompanho as coisas já há muito tempo e pronto, conheço bem a realidade das coisas. E projetos para o futuro? Eu estou a acabar um livro sobre os bordados portugueses, que são muitos. As pessoas não têm ideia como nós temos
um património tão valioso de bordados portugueses. E é claro, qualquer bordado feito em Portugal é português, não é? Mas eu estou a falar de bordados reconhecíveis. Sim. Aqueles que nós olhamos, isto é Viana do Castelo, isto é Tibolinho, isto é Arraiolos, isto é Castelo Branco, isto é Caldas da Rainha, isto é Óbidos, isto é... Pronto. E, portanto, estou a acabar. Falta-me o texto de Guimarães, o texto de, lá de cima, de Miranda do Douro, fazem aquele bordado de aplicação, e o da Madeira. Mas eu penso que até julho acaba o meu livro. É uma perspectiva comparada dos bordados ou não? Não, comparada. Não faz ao fim e ao cabo? Acaba sempre... Não posso dizer uma perspectiva comparada. Cada um tem a sua especificidade, o seu território, os pontos que os caracterizam, a gramática decorativa, as pessoas responsáveis pela sua afirmação, não é? Aquelas que abriram o mercado, todos eles têm assim a sua história. Eu devo dizer que eu resolvi fazer este livro porque eu já tinha tantos textos sobre bordados, pensei, faço mais meia dúzia e tenho um livro. E não havia nada em Portugal? E não há nada. E então eu resolvi fazer isso. E depois percebi aqueles que ainda não estavam feitos, ainda me deram muito trabalho. Muito trabalho. Mas também muito prazer. Muito prazer. Coisas que eu... por exemplo, Glória do Ribatejo. É um sítio bom para ir buscar histórias de vida, porque é um sítio absolutamente fascinante. O Alves Redol tem um livro sobre Glória do Ribatejo. Então, Glória do Ribatejo é acima daquelas aldeias, reserva de mão de obra, não é? Típicas daquela zona. E eu tinha visto uma vez, no Museu Nacional de Arte Popular, tinha visto uma vez uma exposição sobre Ponte Cruz e havia lá imensa coisa de Glória do Ribatejo. Assim, tanta coisa. Mas, ao mesmo tempo, nunca em lado nenhum apareceu numa feira de artesanato um stand com bordadeiras de Glória do Ribatejo. E eu pensei, tenho que lá ir ver o que é que se passa, porque não é normal. E lá fui eu. E então dou-me com uma casa-museu deste tipo e uma outra ligada a um rancho. E é uma coisa absolutamente extraordinária, porque o bordado tem na Glória a mesma afetividade, a mesma importância que tem a tecelagem aqui. É absolutamente fascinante ver, elas bordavam tudo. Elas iam naqueles ranchos, antes do 25 de Abril, para as mondas, para as ceifas, para essas tarefas que exigiam muita mão de obra, elas iam e ficavam a dormir fora de casa. 15 dias, 3 semanas, e elas eram pagas em meadas de linha. Para bordar. E depois, para poupar, as linhas, imagina, eram feitas com 3 fios, elas desfiavam a linha e bordavam um fio finíssimo. É claro, tinham que bordar muito fininho, o motivo. Portanto, o Ponte Cruz lá tem alguns trabalhos mais antigos, é absolutamente maravilhoso, porque é a linha finíssima e, portanto, o desenho é finíssimo, com um requinte. E depois faziam umas toucas muito engraçadas, rapazes e raparigas, umas toucas muito empapoiladas, cheias de bordado e de canudos e de coisas, e os miúdos e as miúdas andavam com vestido até 1 ano e meio, 2 anos, também todo bordado e cheio de folhos. Olha, uma coisa... depois bordavam o selim das bicicletas, bordavam a bolsa do relógio para os namorados, bordavam o cinto, bordavam... aquilo até tem um nome especial, mas a carteira, pôr o documento, a caderneta militar, aquilo tudo. Olha, eu fiquei absolutamente delirante. Tem de ir a Glória do Ribatejo. Agora recomendo Glória do Ribatejo a toda a gente. É absolutamente fascinante. E eles têm até uma boa bibliografia. Enfim, mais uma vez, com aquela condicionante que não sabem nada do bordado no resto do mundo, ou pelo menos no resto da Europa. É muito, muito interessante. Porque, basta dizer uma coisa, o bordado, nós temos sempre a ideia que vem lá dos confins dos tempos. E vem. Mas uma coisa é uma determinada arte ter-se
definido e ter os seus praticantes, e outra coisa é a sua difusão, e onde é que ela aparece e quem é que de facto domina aquela arte. Portanto, nesse sentido, de uma arte, digamos, mais popularizada, na Europa nós só temos verdadeiramente bordado a partir do século XVI. E porquê? Porque também, lá está, o bordado exige um desenho. As oficinas ou tinham debuxadores, ou havia oficinas só de debuxadores que vendiam os seus desenhos para as oficinas de bordado, que eram de homens, para as oficinas de orivesaria, para as oficinas disto, para as oficinas daquilo, não é? Só com a difusão da imprensa é que passa a haver riscos de bordados mais ou menos acessíveis. Mas também não era toda a gente que tinha um livro de riscos, não é? O mais antigo que se conhece na Europa, embora toda a gente saiba, eles hão de ter aparecido um pouco antes, mas aquele que para já é o mais antigo que se conhece, é de 1524. E, verdadeiramente, na Europa só se começam a definir centros produtores de bordado com uma gramática própria nos finais do século XVIII. Certo? Portanto, aquela ideia vem tudo lá do Neolítico, não vem. Pelo menos nesta perspectiva em que as pessoas facilmente possam aceder ao conhecimento da arte, não é? Do saber fazer. Mas posso lhe garantir que tenho uma bibliografia muito, muito, muito boa. Porque os museus têm, quando são coisas muito antigas, evidentemente eu não tenho. Tenho fotocópias, não é? Mas os museus, de há muitos anos a esta parte, que estão absolutamente suborçamentados. E, portanto, não têm dinheiro para comprar publicações. Eu estava a fazer férias em Itália e meti-me no comboio e um dia fui a Prato para falar com a conservadora. Lá existe. Prato era assim uma espécie da Covilhã de Itália. Era uma terra de tecidos. E lá fui eu, claro, combinei. Eu também tinha ido ao Museu a Florença só para fotografar uma colcha que eles lá têm. E fui 2 semanas para Londres, para o V&A. Graças a Deus, passei as melhores semanas da minha vida enfiada numas reservas, sem luz natural, mas eu acho que até levitava. Eu andava a um palmo do chão, tão feliz, a fotografar colchas, percebe? É. E fotografei, depois a curadora que estava comigo, às tantas também, eu vou-lhe mostrar, nós temos aqui mais coisas de Portugal, olha, tenho uma coisa aqui e tal, e foi-me buscar uma espécie, eu até também ia dando outro grito, olhei, parecia bordado das Caldas da Rainha. Aí eu percebi a história do bordado das Caldas da Rainha. Que há para aí umas fantasias. Que era a Rainha Dona Leonor. Só que não. Só que não. Foi 100 anos mais tarde. Deve ter sido um pano português ou italiano ou espanhol. Não. Bordava-se mesmo nos 3 países. Lá está, eu sei isto porquê. Fui a Prato e encontrei lá o mesmo bordado no século XVII. Aqueles panos eram do século XVII. Um talvez fosse do final do século XVI, e outro, eles não sabiam se era português, se era espanhol. Ora, quando uma pessoa perante uma peça não sabe se é português, se é espanhol, é porque em Portugal ou Espanha se fazia a mesma coisa. Não é? Quer dizer? Sim. Portanto, não, isto... As pessoas... Eu devo dizer que sou de esquerda e sempre me assumi, nunca tive medo da palavra feminista. Eu acho que feminismo é sobre os direitos das mulheres. E, portanto, não é preciso ser-se desvairada para ser feminista. Eu acho que as mulheres ainda não ocupam o lugar que merecem, a que têm direito. Portanto, eu, quando digo, com este currículo, quando digo que me interesso por bordados, ficam assim a olhar para mim. Bordados? Sim, tu não sabes o mundo fascinante que está por trás do bordado. O bordado é uma arte decorativa como outra qualquer. As pessoas acham
muito bem, que se estudem a joalharia, os estuques, a talha dourada, tudo isso é muito digno. Os bordados é do melhorio, é assim uma coisa. Sofrem esta dupla desvalorização. São feitos por mulheres e são usados em contexto doméstico. Portanto, e é uma arte das mãos. Péssimo. Mas agora, por acaso, há uma malta nova a fazer coisas muito giras. Muito giras. O bordado como protesto, como arma, como statement. Há coisas giríssimas. E pronto.